Agora nós vamos dar início ao assunto de hoje, que é o assunto de ciências. Páginas 69, 70, 71, 72 e 73. Então, da 69 a 73 é o nosso assunto de hoje. Calendário em diferentes culturas, tá? Calendário é um sistema de medidas que, baseado em movimento dos astros, divide o tempo em anos, meses e dias. O calendário que estamos habituados levou bastante tempo para tomar a forma atual. Existem 3 ciclos que são levados em conta em um calendário: o dia solar, o mês lunar e o ano solar, certo? Então, sobre o dia solar, tempo que o Sol leva para ocupar a mesma posição novamente no céu, como por exemplo o tempo entre 2 pôres do Sol, um atrás do outro. Um dia solar dura em média 24 horas, então é o período de horas que possui um dia, 24 horas. É esse ciclo aí, esse período que o dia solar leva. O mês lunar, o tempo de um ciclo inteiro das fases da Lua. Esse ciclo dura 29 dias e meio. Muitos calendários de antigamente se baseavam unicamente nos ciclos da Lua para ordenar o tempo dos meses. O calendário que usamos foi influenciado por essa medida lunar e por isso nossos meses têm em torno de 30 dias para se manterem perto desse ciclo. O ano solar é o tempo entre 2 inícios de uma mesma estação, como, por exemplo, o tempo entre o início desse verão e o próximo que virá. Aí dá o período de um ano, que é chamado de ano solar, certo? Este ano solar leva o mesmo tempo que nosso planeta leva para dar uma volta completa em torno do Sol. Com esta medida, definimos com precisão o início das estações climáticas, ou seja, as estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. Ela é definida pelo ano solar, que é aquele período que dura 365 dias, ou 366 dias, quando o ano é bissexto. Continuando na página 70. Calendários antigos. Apesar de nossos meios de medir tempo serem mais precisos, o uso da medida do tempo não é coisa nova. Por exemplo, o calendário dos babilônicos, povo que habitava o Oriente Médio há quase 2000 anos. Era dividido em 12 meses de 30 dias e durava 354 dias. Numa organização próxima do nosso atual. Então, o nosso calendário é bem parecido com o calendário dos povos do Oriente Médio, que eram os babilônicos, certo? O calendário solar egípcio. No Egito Antigo, por volta de 5.000 anos atrás, usava-se um calendário que tinha 12 meses de 30 dias, divididos em semanas de 10 dias, com 5 dias extras que não pertenciam a nenhum mês, para formar 365 dias e ficar em sincronia com os ciclos solares. O calendário juliano. Os romanos, de pouco mais de 2.000 anos atrás, tinham um calendário confuso, com 10 meses lunares, que não tinham a mesma medida em todos os lugares de domínio romano. Cada lugar media os meses de seu jeito. Assim, era até quando o celebrado político Júlio César pediu ao astrônomo Sosígenes que organizasse um calendário solar para os romanos. Esse calendário tinha 12 meses, com 365 dias, em uma disposição bem próxima daquela que usamos hoje em dia. Então já era bem mais organizado, né, do que o calendário dos egípcios, que era um pouco confuso e não obedecia à regra da cronologia, né, da contagem do tempo dos babilônicos, né? Ele não se adequava, não se encaixava a esse calendário, que é o mais próximo do nosso calendário, né? Agora estamos na 71, com o calendário gregoriano. Vamos ver o que é que diz aqui.
O sistema juliano era considerado mais preciso até então, até que, já durante a Idade Média, em 1267, o monge inglês Roger Bacon descobriu com seus estudos que o ano solar é cerca de 11 minutos mais curto do que o calendário juliano assumia. Aí já é uma medida diferente, né? A gente vê como é difusa a medida dos calendários entre os povos, né? Pode até parecer pouco, mas a descoberta de 11 minutos a mais, sendo acumulados por mais de 1.200 anos, queria dizer que o mundo medieval estava celebrando suas festas religiosas completamente errado. Roger Bacon foi preso por sua descoberta ser considerada uma afronta à autoridade da Igreja Católica, que tinha poder imenso na época. Apenas 3 séculos mais tarde, em 1582, o Papa Gregoriano XIII permitiu que se tocasse novamente no assunto, reunindo uma comitiva para ajustar a contagem do tempo, para se desfazer o erro acumulado. Naquele ano, o Papa ordenou que o mês de outubro teria 10 dias a menos. Além de ajustar as contas, fez com que o ano durasse 38 segundos a menos que um ano solar. Atualmente, este é o calendário que a maioria dos países do mundo adota, o mais correto, né? O ano bissexto. O termo ano bissexto vem da Roma antiga. No calendário juliano, acrescentava-se um dia extra de 4 em 4 anos, normalmente em fevereiro. O nome extra era chamado de bissexto, ante calendas, marti, que significa bissexto, antes do dia do início de março. Com o tempo, passou-se a chamar o ano em que esse dia aparecia de bissexto, né? Que é o mês relacionado, que ele quis citar aqui, que é o mês de fevereiro, que é o que antecede o mês de março, tá? Quando o mês de fevereiro possui 29 dias, nós dizemos que o ano ele é bissexto, ele possui um dia a mais, tá? Porque normalmente o mês de fevereiro, na contagem do calendário normal, ele possui 28 dias. Então, a cada 4 anos, se faz essa contagem de acrescentar um dia a mais ao mês de fevereiro, tornando com isso o ano bissexto, tá certo? Página 72, continuação. No Brasil, adotamos o calendário gregoriano, que foi aquele lá o primeiro, né? O mais correto, que é organizado com a distribuição de 12 meses, alguns com 30 e 31 ou 28, 29 dias no mês de fevereiro. Nossos anos são contados a partir do ano do nascimento de Jesus Cristo. Na China, usam-se 2 calendários, o calendário gregoriano para atividades civis, negócios e relações internacionais e o calendário tradicional chinês, lunisolar, ou seja, é baseado nos movimentos tanto do Sol quanto da Lua, por isso esse nome, né? Lunisolar. Esse calendário marca datas de festas e tradições chinesas em ciclos de 60 anos. Página 73. Em países com tradição islâmica, além do calendário gregoriano, que reage às atividades civis, existe o calendário da Hijra, que significa migração em árabe. É um calendário lunar, que tem como marca inicial o dia em que o profeta do Islã, Muhammad, migrou da cidade de Meca para Medina. Os antigos astecas contavam o tempo de 2 formas, com um calendário comum de 365 dias e outro de 260 dias, que organizava os ciclos diários de uma forma espiritualizada. Esse calendário era o Tonalpohualli, né? Nome bem complexozinho aí, né? Contagem dos dias na língua asteca. E era composto por 20 símbolos e 13 números, que formavam 260 combinações diferentes de dias.
Essa divisão era usada para saber como eles dividiriam seus rituais diários para seus deuses e com que filosofia iriam encarar cada dia, com a intenção de manter o equilíbrio do mundo. Então, esses povos aí, os astecas, eles usavam dois tipos de calendário: o normal, que é utilizado por nós, né, atualmente, e o outro que organizava a espiritualidade deles, né, segundo a crença deles, certo, gente? Então, nosso assunto hoje é esse. Leiam com atenção, acompanhem a aula, qualquer coisa só é voltar ao vídeo. E a seguir vocês vão realizar as atividades das páginas 74 e 75, ok?